Bom dia, galerinha. Boa tarde, boa noite. Não sei que horário que vocês estão vendo essa aula, mas boa quarta-feira. Continuando com o nosso conteúdo de química, primeiramente, parabéns para quem entregou o trabalho, entendeu o que era o trabalho. Tiveram alguns trabalhos muito bons, então nota lá em cima. Lembrando que o trabalho valia de 0 a 10. Quem sabe eu não substituo uma avaliação sobre ele. Vamos conversar sobre isso. Quem não fez, por que não fez? Mas vamos conversar. Me procurem hoje com a justificativa de não fez. Na verdade, eu vou colocar um formulário de justificativa de por que não fez esse trabalho. Então, entra aqui no link abaixo e me diz o porquê que não fez esse trabalho. E aí eu vou pensar em outra coisa para vocês fazerem, ok? Enfim, substituir essa nota. Por que era importante? Para vocês saberem a aplicação dos hidrocarbonetos no nosso cotidiano. Os hidrocarbonetos eles são muito importantes porque eles estão uma gama de polímeros que participam muito da nossa vida. Quem pesquisou já viu, já sabe que os hidrocarbonetos eles estão presentes principalmente ali na parte do petróleo. Então vocês já imaginam o que é que esses danadinhos não são responsáveis por nossas vidas. Quiçá, se duvidar, não é o indicado para a vida. Petróleo está até nas coisas que a gente come, infelizmente, por conta aí da poluição, da má gestão de recursos sólidos. Então vai muito da iniciativa ambiental. Cuidem do meio ambiente, seletividade correta, coloquem lixo no lixo, não joguem lixo fora. E sim, o professor já dando puxa-arranco de orelha ambiental aqui em vocês. Consumam menos papel, consumam menos latinha, consumam menos. Não que isso seja de hidrocarboneto. Vamos falar de hidrocarboneto então. Consumam menos sacolas, consumam menos garrafas PETs. Porque, querendo ou não, isso são hidrocarbonetos. Isso influencia muito no ciclo do lixo no meio ambiente. E aí, antes de começar a aula, eu já digo para vocês a diferença de lixo e resíduo sólido. Lixo é tudo aquilo que é descartado de forma inadequada. Então, aquele amontoado de coisa é lixo. Resíduo sólido é quando eu separo tudo bonitinho, material seco, material molhado, orgânico, reciclável, não reciclável, e aí sim eu tenho meu resíduo ali bonitinho, organizado, e aí a gente pode levar para algum local que vai ser responsável por isso. Então, antes de começar a aula, eu já dei essa lembrada, ok? Porque agora a gente vai começar um novo assunto, ainda dentro aí de química orgânica. Vamos lá, então. Falei demais aí, 2 minutos só falando com vocês. A gente vai adentrar agora nas funções oxigenadas, beleza? Lembrando que os hidrocarbonetos era só carbono e hidrogênio. Carbono, hidrogênio, não tinha mais nenhum outro tipo. Por um nome, vocês já devem saber que as reações oxigenadas, as funções oxigenadas, elas têm oxigênio. Então agora a gente vai ter aí as principais, assim, digamos, carbono, hidrogênio e oxigênio. As nossas aí reações bonitinhas. Então, nossas funções oxigenadas são formadas por compostos orgânicos que, além de apresentarem átomos de carbono e oxigênio, possuem funcionais com a presença de oxigênio. E aí a gente vai ter alguns exemplos, alguns grupos na verdade. O grupo principal e conhecido por todos é o álcool. Cuidado com o álcool, viu? Possuem a hidroxila. Professor, o que é hidroxila? É uma molécula unida de oxigênio e hidrogênio. Elas se unem e formam a hidroxila, que vai ser muito estudada agora nos álcools. A hidroxila ligada a um carbono saturado, ele não pode ser insaturado, ou seja, vocês já sabem o que é o carbono saturado, né? Carbono saturado é aquele que efetua somente ligação simples. Olha o tanto de bizu que eu já estou dando antes de começar o conteúdo, meu Deus. Os álcoois, aí no caso, o composto mais importante desse grupo é o etanol, usado como combustível para desinfecção em bebidas alcoólicas e em perfume. Aí, os álcoois já são utilizados para muita coisa. Combustível, desinfecção, em bebidas alcoólicas e em perfumes também. As cetonas
possui um grupo de carbonila, que é um C dupla O, entre dois carbonos. A acetona ou a propanona é muito utilizada em solventes de tinta, verniz e esmaltes, inclusive em uso cosmético. As meninas ficam lá assim colocando nos esmaltes para limpar as unhas, isso é acetona. A gente também tem os aldeídos, que são um grupo funcional que tem a carbonila, C-O, ligada a um hidrogênio. O aldeído em sua maior aplicação, é o metanol, cuja cerca de 40% é conhecida como formol, que é utilizado como conservante de cadáveres e desinfecção. Infelizmente, o formol tem sido utilizado de forma ilegal em escovas progressivas para alisar os cabelos. Isso não é legal, pessoal. Quem alisa o cabelo com formol está correndo um sério risco de saúde. A gente tem os ácidos carboxílicos, que são caracterizados pelo grupo carboxila, COOH. Na extremidade da cadeia, o ácido metanoico ou ácido fórmico é responsável pela dor intensa sentida pela picada da formiga vermelha. Ácido fórmico, formiga. É nada mais do que um ácido carboxílico. Já o ácido etanóico ou ácido acético é principalmente consumido como vinagre, então a gente usa ali na saladinha para dar um gostinho mais ácido na nossa salada. Os ésteres são formados pela substituição de hidrogênio do grupo carboxila, ou seja, COOH, por um grupo alquila ou aurila. Os ésteres possuem uma grande importância prática como a produção de flavorizantes compostos. Eu sei que você já deve, professor, o que é flavorizante? É composto que artificialmente com odor e sabor de alimentos industriais, como balas, bolos, sorvete. Ou seja, vocês estão consumindo ali um éster e não é a frutinha de verdade ali não, ok? Os ésteres, a gente viu os ésteres e agora a gente vai ver o éter ali. O éter. Éteres. Que são o quê? Os compostos orgânicos que possuem oxigênio entre dois carbonos. O éter comum, etoxietano, já foi usado como anestésico para cirurgias, mas por razão de seus riscos, esse uso foi abandonado. Atualmente, ele é mais usado como solvente para apolar inerte em reações orgânicas, principalmente na extração de essências, perfume, óleos, gorduras, entre outros. Muita coisa, né? Então, a gente vai estudar todos esses grupos nas funções orgânicas. Hoje em questão, como eu tinha que dar essa introdução, nós iremos estudar só um. Mas, de acordo com o que a gente for caminhando, nós iremos estudar 2 por aula. Por exemplo, já que a gente vai estudar só o álcool hoje, a gente vai estudar cetonas e aldeídos junto, as carboxílicos e ésteres junto, e a gente finaliza por éteres, ok? Para vocês não ficarem com muito acumulativo de questão aí na cabecinha de vocês, beleza? Como dito, a gente vai começar com os álcoois. Tem gente que chama álcools, mas é álcoois, ok? Os álcoois são compostos orgânicos caracterizados pelo grupo hidroxila. A gente já falou da bonita lá em cima, quer dizer, antes, no início da aula. Ligados a um carbono saturado. Professor, isso é regra? Sim, isso é regra. Anotem já no caderninho de vocês. O grupo hidroxila ligado a um carbono saturado. O que é o carbono saturado? Carbono que só faz uma ligação simples. Professor, quer dizer então, se ele for uma ligação dupla, nem faz. Nem vai ocorrer aí essa ligação, porque não dá certo. Beleza? Dentro da cadeia carbônica, o nosso grupo hidroxila ele tem que estar ligado a um carbono saturado. Quando eu estiver lá bonitinho, você já sabe. Isso aqui é um álcool, rapaz. Já sei aqui de quebra. O professor João Vitor me ensinou. Continuando. O grupo funcional dos álcoois costuma ser representado por OH, ok? O R é geralmente o grupo alquila. Se a hidroxila estiver ligado a um carbono insaturado, ele está realizando uma ligação
dupla. Na verdade, não será um composto orgânico pertencente à função dos álcoois, e a gente vai ver que, na verdade, ele é um enol, ok? Se a hidroxila estiver ligado diretamente a um carbono no anel benzênico, então a gente tem um fenol, e a gente já não tem aí uma família dos queridos álcoois, beleza? A nomenclatura dos álcoois é simples. Por que simples? Porque ela segue a mesma regra dos alcanos. E a gente estudou muito, mas foi muito mesmo nomenclatura de alcanos. Prefixo, infixo e sufixo. Prefixo, número de carbono, met, et, propul. Professor, quer dizer que isso continua da mesma forma? Continua. Mesma forma. E aí vem um bizu assim que vai salvar a vida de vocês. Porque como eu disse que é do grupo dos alcanos, ou seja, só ligação saturada. A gente vai ter sempre o an, ok? Então, prefixo, infixo, sufixo termina em ol. Lá no hidrocarboneto a gente viu que sempre terminava em O porque era um hidrocarboneto. Como a gente está falando de álcool agora, a gente vai ter o prefixo, infixo, sufixo. O sufixo como ol. Gente, eu também esqueço às vezes a sequênciazinha. Desculpa. Como a única diferença do sufixo ol, como eu já disse, ou seja, é a mesma coisa, é a mesma coisa dos alcanos, porém o sufixo é terminado em ol. Por exemplo, o álcool etílico possui 2 átomos de carbono na cadeia et, assim seu nome oficial é etano. Professor, como assim? O senhor iniciou falando que era álcool etílico e agora é etano, etanol. E aí, o que foi isso? A gente vai já ver isso. Porque existem 2 tipos de nomenclatura e na verdade a gente vai utilizar só um deles, ok? Existem algumas classificações dos álcoois de acordo com o tipo de carbono ao qual a hidroxila está ligada. Como assim, professor? Se o carbono for o carbono primário, ou seja, que estiver ligado somente a outro carbono, então o álcool será dito como álcool primário. Se a hidroxila estiver ligada a um carbono secundário, você já sabe que é o carbono ligado aos outros 2 carbonos, será um álcool secundário. E se a hidroxila estiver ligada a um carbono terciário, será conhecido como um álcool terciário. Tá aí o exemplozinho na tela de vocês, ok? Um álcool primário, um álcool secundário e um álcool terciário. Outra forma de classificar os álcoois são uma hidroxila, quando eu só tenho um grupo OH, uma hidroxila. Lembrem muito desse nome, hidroxila. Quando vocês lembrarem de hidroxila, você já sabe que é OH. Durmam com isso hoje, hidroxila OH, hidroxila OH, hidroxila OH. Semana que vem nem falo mais o que é hidroxila. Quando eu tenho só um hidroxila, ele é conhecido como monoálcool. Ou quando eu tiver mais hidroxila, ele é conhecido como poliálcool. O etanol, por exemplo, ele é um monoálcool, enquanto a glicerina ou glicerol, cujo nome oficial é propanoltriol, é um poliálcool. Professor, você agora deu uma enrolada aí na minha cabeça. Calma, a gente vai ver com calminha. Seguindo. Os 2 monoálcoois mais comuns e importantes para o comércio são também os de estrutura mais simples, por incrível que pareça. Quais são? O metanol e o etanol. Qual a diferença deles, professor? Por incrível que pareça, eles são os mais simples, como eu já disse. O metanol é o mais simples deles 2. Peguem o nome, ó, metanol, met. Como assim? Só tem um carbono, só um carbono, pessoal. O et tem 2 carbonos, então metanol, já vejam, já estamos estudando aí a nomenclatura. Metanol, met, um carbono, ligação simples aí, saturado, ol, finalizou meu sufixo aí do álcool, então metanol. Voltando, o metanol foi por muito tempo obtido por meio da destilação da madeira e por isso é conhecido como álcool de madeira.
Ele foi utilizado como combustível em motores a explosão quando o etanol estava em falta, mas esse uso foi abandonado porque ele é tóxico e corrosivo, além de ter uma chama transparente quando entra em combustão, muito perigoso, tornando-se de muito difícil controle caso ocorra um incêndio com ele. Diferentemente das nossas chamazinhas, a chama dele é transparente. Hoje em dia, a principal utilização do metanol é para a síntese de formaldeído e como solvente de tintas e vernizes. É basicamente isso para que ele serve hoje, mesmo seu uso antigamente tendo sido fixado para principalmente combustão. Já o etanol, que é muito comum, muito mesmo, é o álcool comum, sendo chamado assim porque ele é um dos álcoois mais utilizados. Ele pode ser utilizado na limpeza, na desinfecção, na higienização, como combustível em laboratório, como solvente de tinta, verniz, perfume, na síntese de vários produtos orgânicos como alça-teído, ácido, e também o éter é comum principalmente no uso de bebidas alcoólicas. Se você for menor de 18 anos, não faça o consumo, não é permitido por lei. E dentro disso vocês viram o quanto o etanol é utilizado e sua importância para a nossa sociedade. Então, os álcoois são sim muito importantes. Desse início, professor, o que é que eu já tenho que estar lembrado aí na classificação deles? Muito, muito importante. Os álcools podem ser primários, secundários e terciários de acordo com qual carbono eles estão ligados. A gente já viu isso. Dá um retorno aí no vídeo. Lá no resumo que eu mandei para vocês está bem explicado. Eu expliquei 2 vezes sobre o que são álcools primários, secundários e terciários. Então, leiam com muita atenção, ok? Os principais álcoois são o etanol, a gente já viu, e a nomenclatura de acordo com a nossa querida IUPAC, União Internacional de Química Pura e Aplicada, segue os alcanos. Então a gente tem prefixo, número de carbono, infixo, tipo de ligação química, sufixo, ol, que significa oxigênio. Professor, é fácil? É fácil. Nomenclatura, prefixo. Professor, mas eu estou lembrando aqui que você disse, sim, que foi o que eu disse, que a gente vai ter 2 tipos. Sim, a gente tem a nomenclatura de acordo com a IUPAC, prefixo, infixo e sufixo, e tem a nomenclatura usual, que não é tão vista assim pelo meio científico. Mas como essa nomenclatura usual, para não confundir a cabeça de vocês, a gente não vai utilizar muito ela. Mas a nível de conhecimento, nós colocamos álcool, o nome álcool, o radical, que seria o número de carbono, e o íco no final. Primeiro exemplo, aí, vamos ver aí 3 exemplos, na verdade. Primeiro exemplo do etanol, que a gente já conversa muito sobre ele. O etanol, que é muito comum, ele tem já etanol. Pelo nome você já sabe, 2 carbonos. Então, et, 2 carbonos, an, só ligação simples, ol, grupo funcional. Então ele fica etanol. Então vocês veem a estrutura dele, 2 carbonos. Vocês veem que a hidroxila ela tá lá no finalzinho ligada ao primeiro carbono. Então a gente já podia dizer que ele é um carbono, um álcool primário. Mas continuando, nome oficial, etanol. Nome usual, álcool etílico. Viram, ó? Álcool. Aí a gente usa o radical etil, final ico, álcool etílico. Aí a gente tem o nome oficial, etanol, que para mim é mais fácil, e o nome usual, álcool etílico. Vamos ver outro exemplo. Butanol ou 2-butanol. A gente tem 4 carbonos na cadeia principal, onde nós temos um álcool primário. Professor, por que a gente tem um álcool secundário? Porque ele está ligado ao segundo carbono. Professor, quer dizer então que esse 2 está indicando onde minha hidroxila está? Exatamente, por isso que o nome oficial fica 2-butanol. Pegaram? Então, 2, onde minha hidroxila está, but, de 4 carbonos, an, só ligação simples, ol, de nosso grupo aí, álcool, ok? Nome usual, álcool, vocês sabem que o nome usual tem que colocar álcool antes. E aí, sec, butílico. Professor de Deus, o que é esse sec? Significa aí meio que um secundário, álcool secundário.
primário, secundário, sec, álcool, sec, butílico, beleza? Viu como é melhor utilizar a nossa mais usual? Por último aí, vamos ver um mais complicadinho que a gente tem aí, um triálcool, assim, digamos. A gente tem na cadeia principal 3 carbonos, então prop, só ligação simples, an, e aí finalizando ol. Porém, como a gente tem 3 hidroxila, a gente bota o tri. Então a gente coloca 1, 2, 3, que são onde estão nossos hidroxila, prop, ano, tri, ol. Professor, então ela vem junto com o sufixo? Ela vem junto com o sufixo, identificando minhas 3 hidroxilas. Prop, número de carbonos, an, que aí fica nossa saturação, triol, 3 hidroxila, 3 grupo carbono. Já iniciamos com exemplos, né? E aí vocês viram que a gente segue as mesmas coisas. Então, para fixar melhor, nomenclatura de monoálcool, só tem no caso aí não ramificado, por exemplo. Monoálcool são aqueles que apresentam só uma hidroxila, segue o mesmo do propano, coloquei lá no exemplo de vocês. Já para os ramificados, fica como, professor? A ramificação ela vai ser da mesma forma da vez passada. Então, nesse exemplo aí na telinha de vocês, a gente tem quantos carbonos? Lembrando, nessa nomenclatura, vocês vão ter que seguir as mesmas sequências. Por isso que a gente macerou tanto lá nos hidrocarbonetos. Porque a gente vai fazer as mesmas coisas, só vai mudar basicamente o final. E mais um pouquinho de atenção. Porque, tipo, nessa, por exemplo, a gente tem aí 6 carbonos. Vocês já sabem de qual é salteado que 6 carbono é X. Só tem uma ligação simples, an, finalizando com o grupo funcional ol. A principal fica hexanol, que já seria aí uma boa coisa. Porém, a gente tem que identificar nossa hidroxila. Então, poderia ser 3-hexanol. Professor, mas aqui na tela está aparecendo hexan 3-ol. Já expliquei para vocês que pode ser colocado também. Pode ficar hexan 3-ol, identificando que minha hidroxila está no terceiro carbono, como pode ficar 3-hexanol. Belezinha? E no caso aí a gente tem uma ramificação que é um metil simples. Então fica 5-metil-hexan-3-ol. Professor, eu estou vendo que a contagem começou pelo mais próximo grupo funcional. Sim, agora a gente dá prioridade para a numeração da nossa cadeia principal começar pelo grupo funcional. Beleza? Professor, e se houver mais de uma ramificação? Aí vai de acordo com ordem alfabética. Tem um exemplozinho no resumo de vocês. Nomenclatura de poliálcool, ou seja, quando vier mais de um álcool envolvido, mais de um hidroxila. Para finalizar a aula de hoje, vou botar aí o etanodiol. A gente já até abordou, porém, são aqueles que a gente vai ter que repetir para não ficar tão difícil de entender. Então, a gente vai ter que utilizar di, tri, tetra para identificar aí quais são minhas usabilidades. Como assim, professor? Vamos ver aí esse álcool que está na telinha. A gente tem 2 hidroxilas. Então, a gente faz etanodiol. O di significa que eu tenho 2, no caso aí, hidroxilas. Beleza? Professor, e se no caso ele for cíclico, ou seja, fizer parte de um ciclo? Basta acrescentar a palavra ciclo no início e o restante é igual. Por exemplo, vamos ver aí esse que está na telinha. 2-metil-ciclobutano. Não tem muito segredo. Vocês estão vendo que eu estou identificando 2-metil, que é a nossa ramificação, ciclo, porque ele está em uma fórmula fechada, but, porque aí no caso eu tenho met, et, prop, but, eu tenho 4 carbonos, an, só ligação simples, ol, grupo do álcool, ok? Vou deixar uns exemplozinhos para vocês treinarem em casa, tá lá no final do PDF.
Não se cobrem tanto, vão tentando. Qualquer dúvida eu estou disponível. Semana que vem eu corrijo, dou mais uma revisada simples e rápida e a gente já entra nos outros 2 grupos, ok? Esse foi o álcool, essa foi nossa aula. 25 minutos em ponto. Ótima quarta-feira. Estudem o que eu mandei para vocês aí. E qualquer dúvida estou disponível no meu WhatsApp, ok?